Continuando, nós vamos... o Dr. Fabiano Claus, ele tem uma vasta experiência em paciente hepatopatas e vai nos falar, então, da terapia contínua no paciente hepatopata. Continuar, então. Vamos conversar sobre o paciente hepatopata. Acho que é um paciente que tem algumas características que é um paciente que tem que ser tratado um pouco diferenciado na terapia contínua, né? Então, eu acho que isso reflete muito um rim que está sofrendo num paciente que tem uma disfunção hepática, seja ela crônica ou os casos mais graves, que é a hepatite fulminante, hepatite aguda. Então, eu vou ter... 3 tipos de pacientes na UTI, basicamente. O paciente que tem uma insuficiência hepática aguda, tá? Os pacientes que têm uma doença hepática crônica agudizada ou cirróticos crônicos descompensados, que estão em lista para transplante hepático, tá? E o outro paciente é o paciente que tem uma doença hepática crônica descompensada, que não é candidato a transplante hepático. Então, esses 2 primeiros pacientes, 2 grupos de cima são candidatos, são pacientes que não têm discussão para indicar hemodiálise contínua. Esse paciente que não é candidato a transplante hepático, tem uma doença hepática terminal, é uma discussão individualizada, até por questões éticas e tal. Por quê? Olha aqui, eu vou ver o paciente que não está listado para transplante hepático, tanto por necrose tubular aguda quanto por síndrome hepatorrenal, a mortalidade dele em 6 meses é 85%. Tá? Os pacientes listados para transplante hepático, que vão a transplante hepático, a mortalidade é menor. Então, esse é o grupo de pacientes que a gente vai ter que investir pesado mais precocemente. Tá? Mesmo os pacientes que estão listados para transplante hepático, que não transplantam, a mortalidade em 6 meses também é próxima de 80%, 85%. Tá? Então, parece-me que o diferencial para esses pacientes é um transplante. O que a gente faz até agora de suporte renal, de tentativa de suporte hepático, o diferencial para eles é o transplante mesmo. Tá? Indicações de terapia contínua. A gente tem as indicações renais usuais, que o Dr. Fernando já colocou aí. Tá? Lembrar que esse paciente normalmente é um paciente oligúrico, que tem sobrecarga de volume, que tem edema cerebral e que essa sobrecarga de volume piora o edema cerebral dele. Então, talvez a gente precise indicar mais precocemente. Tá? E tem a questão da encefalopatia hepática com edema cerebral, que a gente atribui à amônia. Então, se eu pegar os pacientes que têm encefalopatia hepática grau 1 e 2, normalmente eles não têm edema cerebral. Paciente com encefalopatia hepática grau 3, em torno de 25% tem edema cerebral, e pacientes com encefalopatia hepática grau 4, 75% deles têm algum grau de edema cerebral. Tá? A amônia está para o fígado como a ureia está para o rim. A gente culpa ela por tudo, parece-me isso, né? Então, a amônia, o maior produtor dela é o intestino, tá? O metabolismo se dá principalmente no fígado, no cérebro, no músculo esquelético, nos rins e no intestino. Se sabe que níveis séricos de amônia acima de 150 ou 200 têm sido correlacionados com o aumento da pressão intracraniana e risco de herniação cerebral, tá? Pelo edema cerebral que ela causa. Tá? A amônia no fígado é convertida em ureia, e no cérebro e no músculo esquelético ela se liga ao glutamato, forma a glutamina, que leva à absorção intensa de água no astrócito, na célula cerebral. Tá? Então, isso é um slide lá do congresso do META, que o Thiago até me mandou. Então, hoje em dia, as indicações renais, na falência hepática aguda, nas anormalidades metabólicas e eletrolíticas, a gente tem que considerar o nível de amônia. Então, um paciente que tem uma encefalopatia grau 3 ou 4, com nível de amônia maior do que 150, a gente tem que iniciar terapia contínua, mais precocemente. E pacientes que têm uma amônia sérica maior do que 200 já é uma indicação absoluta de se iniciar
hemodiálise contínua. O problema é que, no dia a dia, quando a gente solicita amônia, a gente recebe um resultado, se for no final de semana, 3 ou 4 dias depois, e se for durante a semana, leva 48 ou 72 horas. Então, nem sempre a gente está com o resultado na mão, assim como tem a nossa gasometria arterial, o potássio, e tal, mas é uma das coisas que a gente vai ter que evoluir, né? Lembrando que a amônia é uma molécula de baixo peso molecular e hidrossolúvel. Então, o nosso tratamento dialítico, seja por método convectivo, ou seja por método difusivo, a gente consegue remover a amônia adequadamente. Tá? Então, só para relembrar aqui, o clínico difusivo de pequenas moléculas, o clínico convectivo, a gente consegue tirar moléculas médias, mas a gente não chega na proteína. Então, é nessa fase que a gente está trabalhando na diálise, na hemodiafiltração contínua. Tá? Esse é o paciente que tem todos os critérios que o KDIGO me diz para fazer diálise contínua: instabilidade hemodinâmica e edema cerebral. Então, o procedimento contínuo é indicado nesses pacientes. Tá? Procedimentos intermitentes podem aumentar o edema cerebral e a pressão intracraniana, as alterações rápidas de osmolaridade. E os episódios de hipotensão também reduzem a perfusão cerebral. Então, é um paciente, na medida do possível, para a gente colocar em hemodiálise contínua. Claro, eu trabalho num hospital que não tem hemodiálise contínua. O que eu faço? Procura estender, fazer um tratamento mais prolongado para reduzir esses riscos. Tá? Aqui só para a gente ver, então, assim, que tanto a diálise contínua na linha de cima como a diálise convencional, elas conseguem reduzir o nível sérico de amônia dos pacientes. Tá? Então, sempre é indicado, então, a gente tem as indicações clássicas renais e sempre considerar iniciar mais precocemente a diálise contínua em pacientes que têm amônia sérica aumentada, né? Anticoagulação, sempre uma discussão nesse tipo de pacientes usar o citrato, mas a gente está cada vez mais com mais segurança para utilizar. Tá? Citrato. Vamos tentar... É uma prática muito individual dos centros, né? A gente, quando utiliza, a gente procura usar uma dose menor, tá? Utiliza um alvo cálcio pós-citrato maior, não precisa ser aquele 0,25 a 0,35, 0,4, pode aceitar um 0,5 também. E sempre tem que monitorar de perto os sinais da não metabolização do citrato, avaliar a acidose, hipocalcemia e fazer essa relação do cálcio total e o cálcio iônico, para a gente ver se essa relação passa de 2,5. E outra alternativa é a diálise sem anticoagulação. Tá? A gente pode aumentar o fluxo de sangue, usar uma solução de reposição pré-capilar para hemodiluir esse filtro, não hemoconcentrar, e reduzir essa fração de filtração também. A gente vê aqui uma avaliação de 334 pacientes em CVVHD, 69 com disfunção hepática grave, um MEL de em torno de 30. Só 16 deles, 23%, tiveram sinais de acúmulo de citrato. E lembrando que nem sempre que a gente tem um sinal de acúmulo de citrato, a gente tem que suspender. A gente pode tomar algumas alternativas para reduzir o volume e tentar fazer com que a gente não precise suspender o anticoagulante. Tá? Mas o problema também aqui, eu vou dizer para vocês, assim, para quem trabalha no dia a dia, não raro a gente pega a MEL de 38, 39, 40, que é o primeiro da lista, o TP menor do que 10%. Então, nem sempre a gente tem segurança para usar o citrato nesses pacientes, então, na dúvida, a gente acaba usando sem anticoagulação. Tá? Isso é um estudo italiano que eu, particularmente, eu acho bem interessante, que paciente com insuficiência hepática e alto risco para acúmulo de citrato são os que têm um lactato maior que 13,4, um TP menor do que 26%. A monitorização é a mesma que a gente costuma fazer. A dose de diálise nesse grupo de pacientes, não raro a gente tem que usar uma dose de 40, 45 ml por quilo, não os 20 ou 25, a gente tem que adequar a dose à necessidade do paciente. Tá? Solução com bicarbonato, lembrar que esses pacientes têm uma tendência à hiponatremia. Tá? As soluções que normalmente têm um sódio em 140. Tá? Tem que ajustar esse sódio à necessidade do paciente. E lembrar que um dos objetivos do tratamento do edema cerebral é manter um sódio sérico mais elevado.
A gente fala até em 145 a 155. Então, a gente pode ajustar o sódio da nossa solução de diálise para auxiliar o intensivista a manejar esse edema cerebral. Tá? E no meu paciente que está fazendo hemodiálise e chegou o momento de ir para o transplante hepático, eu posso fazer diálise no transoperatório? É plausível, a gente faz há mais de 15 anos, na verdade. Não, 2009. Tu vai manter uma compensação metabólica da acidose na fase anhepática, tá? Tu tens o melhor controle da hiperpotassemia na reperfusão do órgão, controle da hiponatremia e manejo do volume também. O que a gente utiliza na Santa Casa, nas diálises do transoperatório de transplante hepático? Fluxo de sangue de 150 a 180, o catéter na jugular direito ou na femoral. No transplante, a gente não utiliza anticoagulação, faz uma hemodiluição pré-filtro, tá? Uma dose de diálise em torno de 35 a 45, uma fração de filtração baixa, a solução com sódio 140, bicarbonato 35, cloro 105, potássio 2, magnésio 1,8, ajuste individual se necessário e faz a reposição de cálcio contínua. Então, o paciente que está com uma disfunção hepática aguda ou uma crônica agudizada em lista para transplante em diálise contínua que vai para o bloco, a gente costuma dialisar no transoperatório. Aqui é só 4 pacientes que eu peguei, fiz uma revisão, a gente vê que o bicarbonato se mantém entre 15 e 20. Teve um paciente que evoluiu insatisfatoriamente, que não manteve um nível adequado. O pH sanguíneo se manteve acima de 7,2 com a diálise no transoperatório. O potássio se manteve adequado, um paciente subiu acima de 6. Tá? O nível de sódio também não apresentou maiores variações durante o transoperatório. Então, isso é o que a gente consegue fazer para manejar a amônia, para manejar a injúria, a lesão renal aguda aí. Mas o fígado tem algumas outras funções. Eu estou trabalhando com moléculas hidrossolúveis, né? O que eu posso evoluir a mais? Tem alguma alternativa que eu possa fazer para auxiliar na metabolização dessas drogas que são ligadas à proteína? Então, a gente tem algumas alternativas, o SPAD, o MARS e o Prometheus, tá? Que vão buscar auxiliar na metabolização desses elementos que são ligados à proteína. Tá? A gente vê o SPAD, que é o mais fácil de todos para fazer. A gente utiliza no dialisante, no transporte difusível, uma solução de diálise com albumina, que varia de 2 a 4,4%. É um método fácil, de facilidade de instalação, e mantém o resto da diálise com a solução de reposição, transporte convectivo igual. O MARS é o outro sistema, que tu tens um circuito de albumina, que entra em contato com o sangue do paciente, passa por uma resina aniônica, por um carvão ativado, e entra em contato com o sistema de diálise, que é outra alternativa. E o terceiro é o Prometheus, que também tem um circuito de diálise. O MARS, a gente utiliza uma solução de albumina entre 15% e 20%. Tá? Se a gente comparar o MARS e o SPAD, a gente vê que eles conseguem reduzir bilirrubina, conseguem reduzir ácidos biliares e conseguem reduzir muito bem a amônia. Então, se eu comparar a efetividade do MARS e do SPAD, que é o mais fácil da gente executar, eles parecem ter efeito nessa redução de moléculas ligadas às proteínas. Mas, se eu for ver uma revisão do que está publicado, eu vou ver aqui melhora neurológica, melhora de parâmetros hemodinâmicos, redução do MELD, mas resultado em melhora de sobrevida, tanto com o MARS em agudo, insuficiência hepática aguda, insuficiência hepática crônica agudizada, quanto do Prometheus eu não tenho. Tem alguma coisa de melhora, sobrevida em 28 dias, mas tem questionamentos quanto à randomização. Então, objetivamente, desfecho duro eu não tenho. A gente sabe que eles têm alta mortalidade, que o transplante hepático é essencial para melhorar esse desfecho, tá? Que esses sistemas poderiam ser uma ponte para o transplante no final do tratamento, mas não têm mostrado resultados consistentes em sobrevida.
O problema é que a gente não sabe nem o momento adequado de indicar esse tratamento. Tá? A impressão que eu tenho é que, no últimas 24, 48 horas, quando não tem mais nada para se oferecer, vamos tentar fazer isso. Então, talvez a gente esteja começando muito tarde e isso vai ter que ser revisto. Tá? Mas essas soluções de diálise com albumina, para essa população com doença hepática induzida por drogas, parece ter um efeito adequado. Tanto para restabelecer, para melhorar a função hepática, tanto que muitas vezes esses pacientes que estão em lista para transplante hepático, em hepatite fulminante por paracetamol, não precisam, eles melhoram a função sem precisar do transplante. Então, esse subgrupo de pacientes parece ser um grupo que se beneficie disso. Esse artigo é um artigo em pediátrico, mas tem artigo francês em paciente adulto também. Então, quais são as indicações do MARS? Nos Estados Unidos, encefalopatia hepática, eles têm efeito no triptofan que ele possa auxiliar nisso, intoxicações medicamentosas, e ele não é indicado para tratamento de doença hepática crônica como ponte para transplante. Na Europa, doença hepática crônica agudizada, hepatite alcoólica grave, prurido secundário ou colestase, intoxicações por substâncias ligadas à albumina. Então, essas são as indicações que ele tem. Se a gente pegar a indicação da FDA, ele coloca aqui sobre overdose de drogas, encefalopatia hepática, e é bem claro que o MARS não é indicado como uma ponte para o transplante, que parece a maior indicação que a gente tem no Brasil é tentar fazer deles uma ponte para transplante. Então, aqui, só para vocês terem ideia, aqui um paciente que a gente... Isso aqui é uma coisa heróica. Meu Deus. Vocês verem aqui, o paciente está em diálise contínua na Prisma Flex, e a gente fazia os primeiros MARS na Prisminha antiga, instalava um outro sistema com o Prisma MARS. A gente usou em 4 pacientes isso, um paciente sobreviveu, porque chegou o transplante hepático, quando ele estava 2, 3 horas ligado no MARS, não, vai para o transplante que é mais importante. Então, olhando isso, parece uma coisa heróica mesmo, hein? E aqui, mais recentemente, a gente utilizou, agora depois da pandemia não utilizamos mais o MARS com a Prisma Flex, mas que também, a impressão que eu tenho é que a gente tem umas indicações muito tardias e não consegue ter um efeito em sobrevida, em auxiliar bastante o paciente. Então, muitas vezes, fazer uma diálise com albumina bem feita, um SPAD, talvez tenha o mesmo efeito. Isso que a literatura também mostra. Pois é, isso é uma coisa... Plasmaferese para insuficiência hepática aguda. Acho que talvez o Bruno fale depois. Plasmaferese com alto volume, 182 pacientes, 90 tratamentos padrões, e 92 fizeram plasmaferese, volume de 8 ou 12 litros. Os pacientes que fizeram plasmaferese tiveram uma menor mortalidade comparado ao grupo com terapia standard. Então, talvez isso tenha um efeito a longo prazo nesse grupo de pacientes com doença hepática mais avançada em lista para transplante. Obrigado.